Olá, tudo bem? Hoje a alimentação de grande parte da população é acompanhada por alguns cuidados que não se tinha há alguns anos. Na verdade, há uma febre em torno do assunto. O charlatanismo aproveitou a deixa, entrou no mercado e inventou alguns produtos que prometem curas milagrosas, contribuindo para a desinformação. Do outro lado, estão os produtos que realmente podem ajudar no tratamento de algumas doenças e que deveriam fazer parte do nosso cardápio diário. Eu priorizo vegetais, mais legumes e verduras e não faço muita mistura de produtos. Então, por exemplo, quando eu como uma massa, procuro comer ela bem de uma maneira só massa, entende? Quando eu como carne, eu procuro comer uma carne grelhada, procuro não ter muito molho, muito tempero, E procuro eliminar as gorduras, justamente. Principalmente as gorduras e os açúcares. Eu costumo me alimentar bem com frutas e verduras, eu gosto bastante, É uma orientação médica, não? Não, por conta mesmo. Meu filho também gosta bastante. Eu acho que é o caminho também para uma vida mais saudável, Nessa idade que eu estou, além da melhor qualidade, você tem que se preocupar com o que come. Depende do, o que faz mal, o que não faz mal. Quando a gente é jovem, tudo tá bom, mas quando a gente vai envelhecendo, para envelhecer com saúde, você tem que tomar cuidado com o que você come. Eu ainda não faço como tinha que ser feito, Porque como a gente tem um certo controle e já tive até uma liberdade mais para comer, então eu procuro comer não exageradamente essas coisas, Então, mas a gente se preocupa, Por exemplo, o leite, eu compro leite desnatado, Ou semidesnatado, para evitar mais gordura, Um novo conceito de nutrição é a tendência no mundo. No Brasil, os alimentos que compõem este cardápio são chamados de funcionais. Além de fornecer energia ao organismo, eles também podem ajudar na saúde das pessoas, reduzindo riscos de doenças e até alterar algumas funções do corpo humano. Sobre alimentos funcionais, nós conversamos hoje com a professora Lismeri Bileski Cândido, chefe do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. Professora, muito obrigado por ter vindo. Na verdade, o que são esses alimentos funcionais? Isso é novo? A ideia dos alimentos funcionais surgiu na década de 80 no Japão. O Japão é o país que tem a maior longevidade. E o governo japonês, preocupado com a questão dos custos de saúde, resolveu pensar no idoso antes de que ele chegasse na fase de ter doenças crônico-degenerativas, etc., porque isso aumenta o custo para o Estado. Então, houve um grande projeto no Japão envolvendo universidades, a indústria, o próprio governo, para tentar estudar um terceiro aspecto dos alimentos. Porque os alimentos são feitos primariamente para nutrir. Então, em princípio, a nutrição. Além da nutrição, vem a questão do prazer. Normalmente a gente se alimenta também por prazer. Sempre numa roda de amigos, há um chopinho correndo, um cafezinho. Então, a alimentação está muito relacionada também com o prazer. E eles investiram na terceira função dos alimentos, baseado numa questão cultural, que houve sempre entre os povos orientais, aquela cultura de uma alimentação de qualidade. Então, o governo investiu nesse sentido para tentar estudar melhor os alimentos, ver quais eram os compostos presentes nos alimentos que poderiam ajudar a diminuir o risco de doenças crônico-degenerativas. E por que a gente fala diminuir o risco e não fala em prevenção ou em cura? Porque doenças, principalmente essas doenças cardiovasculares, etc., são multifatoriais. Elas dependem da alimentação, elas dependem de fatores ambientais, dependem de fatores genéticos. Então, a alimentação cabe uma parte da responsabilidade. Então, por isso que nós falamos em diminuição de risco. E a própria legislação brasileira, quando fala desses alimentos, nem os chama de alimentos funcionais, chama de alimentos com alegações de propriedades funcionais ou alimentos com alegações de propriedades de saúde. E por que esse E não rigor? permite em nenhum momento que se faça menção à cura ou prevenção de doenças, porque ele seria mais um coadjuvante, ele teria
Da mesma maneira que a alimentação inadequada pode contribuir para aumentar o risco dessas doenças, uma alimentação adequada pode contribuir para diminuir esse risco e dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Esses alimentos funcionais podem prever, então, trabalhar na prevenção de algumas doenças. Pode trabalhar na prevenção de algumas doenças ou como coadjuvantes até em alguns tratamentos dietoterápicos. E quais são esses alimentos, professora? Bom, são vários. São vários alimentos, né? Normalmente se dá bastante ênfase aos produtos de origem vegetal. Não que os alimentos de origem animal também não apresentem propriedades. Vários deles têm importantes propriedades nesse sentido de proteger. A gente pode até, ao longo da nossa conversa, discorrer sobre eles, né? Se você olhar do ponto de vista epidemiológico, porque essa questão dos alimentos funcionais, ela surgiu principalmente de observações epidemiológicas. O que são observações epidemiológicas? São observações que se fazem em populações. Então, se verificou que populações, por exemplo, como os povos do Mediterrâneo, que têm uma alimentação rica em vegetais, azeite de oliva, vinho e outros alimentos, eles têm uma menor incidência de doenças cardiovasculares que outros povos. Se observou, por exemplo, menor incidência de câncer de mama, de câncer de colo de útero em mulheres orientais que em mulheres ocidentais. Então, esses dados epidemiológicos mostravam... O vinho tem alguma influência na vida do francês, por exemplo? Esses dados epidemiológicos apontavam para algum fator ambiental, eventualmente. Então, se buscou também nos alimentos a resposta para esses fatores ambientais. Então, no caso da dieta do Mediterrâneo, né? Então, há o que se chama de paradoxo francês. Por que o francês, que tem uma dieta isocalórica relativamente aos americanos, por exemplo, os franceses e italianos, né? Os povos do Mediterrâneo, tem menor incidência de doenças cardiovasculares? Bom, a resposta está no tipo de alimentação também. Um dos fatores seria o tipo de alimentação. Eles comem frutas, verduras, legumes, né? E, adicionalmente, né, além do azeite de oliva, que é um característico dessas populações, né, e hoje se recomenda a ingestão, por exemplo, de 15 ml de azeite de oliva por dia, né, como no sentido de melhorar suas condições de alimentação. No caso do vinho, se recomenda pequenas doses de vinho, porque o vinho tem uma série de compostos que alguns são provenientes da própria uva. Então, hoje se fala muito sobre um composto que se chama resveratrol. O resveratrol, ele é sintetizado na uva quando a uva sofre um ataque de fungos, né? Então, seria uma coisa ruim, mas ele é um composto antioxidante. E você sabe que tem uma série de doenças cuja etiologia está na formação de radicais livres. Hoje se fala muito em radicais livres. Então, se fala também em antioxidantes, que reverteriam, que anulariam a ação desses radicais livres, ou abrandariam, né? Porque com a vida que a gente leva, a gente acaba acumulando radicais livres. O nosso organismo tem sistemas de defesa para combater, mas os alimentos têm compostos antioxidantes, eles ajudam. Então, no vinho, existem compostos antioxidantes, como o resveratrol, tirosol, que se forma durante a fermentação e que ajudariam a dar esse efeito. Mas então, por que vinho e não suco de uva? O etanol, em pequenas quantidades, ele ajuda a aumentar o HDL. O HDL é o que as pessoas chamam do bom colesterol. Então, se esse HDL é alto, ele é mais um mecanismo de proteção contra doenças cardiovasculares. Tomado sob condições bem controladas, então ele passa a ser um fator positivo na alimentação. E por que não o suco de uva? O suco de uva também teria o mesmo efeito. A questão é que durante o processo de fermentação e maturação do vinho, esses compostos antioxidantes, eles se acumulam em maior quantidade. Então eles seriam mais eficazes, eles estão presentes em quantidade superior à que teria no suco de uva. Mas isso não desmerece absolutamente o suco de uva, que tem a vantagem de não ter álcool adicionado. E daí o porquê da longevidade desses povos do Mediterrâneo? Não só a longevidade, mas a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, que é extremamente importante, né? Porque ao lado do câncer, as doenças cardiovasculares é um segundo fator de morte
determinante de morte em todos os países do mundo. A senhora foi a primeira brasileira a publicar um trabalho sobre alimentos funcionais. Isso vem desde 95. Como é que foi esse primeiro contato? A senhora fez algum trabalho na Europa primeiro? Não. Na verdade, eu estava escrevendo um livro de alimentos para fins especiais, que é a minha área. Na época, eu fazia doutorado na Unicamp e comecei a me interessar por alguns aspectos dos alimentos para fins especiais, né? A questão dos DAID, dos LAID, dos edulcorantes, dos substitutos de gordura, porque no final da década de 80 se falou muito sobre esses alimentos, né? Para controle de peso, etc. Então, eu estava escrevendo um livro a respeito. E quando eu estava pesquisando sobre isso, eu comecei a ver informações sobre os alimentos funcionais. As primeiras informações vieram de lá. As primeiras informações vieram dessa época. Então, eu me deparei com a questão do Japão, daí estudei como era a questão do Japão e fui começando a perceber as diferenças, porque na mesma época os Estados Unidos também estavam começando a falar sobre isso. O Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos investiu bastante dinheiro no início dos anos 90 para estudar esses componentes dos alimentos que tinham ação protetora de saúde, principalmente na questão da prevenção de câncer. Né? E eu comecei a me interessar pelo assunto e aprofundar a discussão. E achei que, como era um tema novo no Brasil, não se falava sobre isso, era oportuno publicar o trabalho. Então, o primeiro trabalho de revisão de alimentos funcionais, eu tive o prazer de publicar no Brasil. E a nossa lista dos alimentos do nosso dia a dia aqui é muito grande, professora? Cebola, soja, alho, frutas cítricas, o que compõe essa lista de alimentos funcionais? Bom, eu vou fazer uma observação aqui, que apesar de ser chefe do departamento de nutrição, eu sou farmacêutica. Então, eu não estaria legalmente habilitada para ficar falando sobre dietas, né? Mas com base à luz dos conhecimentos que a gente tem, eu posso correlacionar alguns alimentos e os seus componentes que teriam essa ação protetora. O que normalmente os nutricionistas recomendam é que a sua alimentação seja o mais variada possível. Fala-se inclusive que é super importante que seu prato seja bem colorido. Porque se você tiver um prato colorido, com vários alimentos diferentes, você tem uma riqueza de compostos bioativos, que é assim que a nossa legislação chama, a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, chama essas substâncias que estão presentes nos alimentos de compostos bioativos. Né? Então, se você tem uma alimentação bem diversificada, você tem uma abundância desses compostos bioativos. Então, a gente poderia começar a falar sobre alguns desses alimentos. Por exemplo, a soja. Então, por que se começou a prestar atenção na soja? Porque verificou-se que as mulheres orientais tinham uma menor incidência de câncer que as mulheres, câncer de mama e câncer de colo de útero, que as mulheres ocidentais. Vamos buscar, talvez, na alimentação, uma resposta para isso, né? E começou a se estudar o que teria na soja. E se chegou a compostos da soja que são chamados de isoflavonas. Esse é um termo que dá para falar, né? Porque as pessoas não gostam muito de nomes químicos, mas isoflavonas é um nome que está bem difundido, né? As pessoas chegam nas farmácias e compram cápsulas de isoflavonas. E o que seriam essas isoflavona serve para quê? Qual é o benefício que isso pode trazer ao ser humano? Ele é um chamado fito-hormônio ou um fitoestrógeno. A maioria dos cânceres, né, nessa área aí de câncer de mama e colo do útero, ele pode ter a sua raiz no metabolismo hormonal. Esse fito-hormônio ou esse hormônio vegetal competiria pelos receptores do hormônio animal. Então, fazendo essa competição, evita que você tenha um excesso de hormônios e isso diminuiria o risco do câncer. Mas isso não significa que a pessoa que consumir a partir de agora esse determinado alimento com isoflavona está livre do câncer? Não. Não é assim, né? O que se verifica, eu falei no começo, que essas observações partiram de estudos epidemiológicos. Estudos epidemiológicos levam em conta a cultura alimentar de um povo. Então, os orientais ingerem soja
desde os tempos É imemoráveis. É cultural. Então, como é que eu posso, eu que não sou oriental, me beneficiar dos compostos da soja? Será que é só ingerindo cápsulas de isoflavonas? Bom, existem estudos apontando que isso pode dar alguma melhora, né? Principalmente nos sintomas da menopausa, que as mulheres que estão nessa fase sabem como são incômodos esses sintomas. Então, as isoflavonas poderiam contribuir para a diminuição desses sintomas, né? Os calorões e todos aqueles sintomas desagradáveis. Mesmo porque também a baixa dos hormônios naturais que ocorre durante na fase da menopausa também pode levar a patologias como osteoporose. Então, o que se tem verificado é que essas isoflavonas têm apresentado efeitos benéficos. Há que se definir melhor as quantidades, há que se fazer mais estudos a longo prazo. Médico. E esses estudos normalmente são feitos com acompanhamento médico. Então, alguns estudos nessa área são bastante promissores. O que se tem mostrado também é que, em vez de você dar só a isoflavona para o seu paciente, se você administrar isso junto com a proteína da soja, você vai se beneficiar ainda mais desse efeito. Então, por exemplo, se você tiver meia xícara de farinha de soja, você tem a sua quantidade de isoflavonas necessárias para o seu dia, né, sua dose diária de isoflavona, junto com a proteína de soja. Então, meia xícara de farinha desengordurada de soja, já tem até mais do que a quantidade de isoflavona que você precisa no dia a dia. É um produto que pode ser colocado, né? Uma certa quantidade de tofu por dia que você consuma, você já está adicionando isso à sua dieta. Você pode preparar uma bela salada com folhas verdes, por exemplo, colocar tofu, colocar um orégano, porque muitas dessas especiarias, desses temperos, também têm substâncias antioxidantes e que ajudam a proteger da incidência de doenças como o câncer. Ok, professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos aí no próximo bloco, é rapidinho. O programa de hoje entrevista a professora Lismere Bileski Cândido, chefe do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. O assunto de hoje é alimento funcional. Professora, a gente falava sobre o que é alimento funcional e o que não é alimento funcional. Na verdade, essa questão de alimentos funcionais... Como separar isso? Ela é até bastante controversa, porque todos os alimentos seriam funcionais. Todos eles desempenham alguma função, né? A função de nutrir faz parte de todos os alimentos. E o termo, como eu falei no início, a questão de funcional se deve a essa terceira propriedade dos alimentos, né? Ressaltando a presença desses compostos bioativos. Então, esses alimentos que apresentam esses compostos bioativos são chamados de alimentos funcionais. Mas, como a gente vai ver, a maioria dos alimentos apresentam algum composto com propriedade funcional. Então, há que se ter cuidado para não se explorar erroneamente esse campo. Por exemplo, uma questão é a alimentação adequada, uma alimentação diversificada, rica em diferentes tipos de frutas, legumes, verduras, alimentos também de origem animal. Outra coisa é o modismo, onde se tem cápsulas de vários componentes dos alimentos. Esse maná da Amazônia, por exemplo. Por exemplo, o maná da Amazônia, ele é obtido a partir de uma fruta que chama cubiú. Né? Essa fruta ela tem uma característica interessante, além da própria pectina, né? A pectina é um tipo de fibra que ajuda a baixar os níveis de colesterol, e isso vale para todos os alimentos que têm pectina. E o cubiú tem uma característica interessante, que ele é especialmente rico em niacina. Niacina é o nome químico da vitamina B3, e a vitamina B3 desempenha um papel importante na redução dos níveis de triacilgliceróis, que são aquelas gorduras, né? A gordura no nosso organismo se acumula na forma de triacilgliceróis ou triglicerídeos, como se diz normalmente por aí. Tá? Então, ela ajuda não só em termos de síntese desses acilgliceróis, ajuda a baixar, como ajuda a aumentar o HDL, que é o bom colesterol. Então, essa é uma propriedade da niacina. Baseado nisso, as pessoas, então, resolveram encapsular o cubiú e vender, né,
com o nome de Maná da Amazônia, para dar assim, um enfoque. Mas ele tem a sua utilidade. Ele tem a sua utilidade, além de tudo, ele é rico em vitaminas, né? Outras vitaminas que são antioxidantes, e é rico em outros compostos antioxidantes, que são os chamados compostos fenólicos, né? Que também são antioxidantes. Adequadamente. Desde que é administrado adequadamente. Você pode fazer o uso da própria fruta, né? Em refeições. É melhor ainda, não? É melhor ainda. Né? Aquilo que a gente falou, um prato bem colorido, né? Uma riqueza de alimentos. Claro que isso esbarra também na questão econômica. Mas o que a gente verifica? Que normalmente produtos de origem vegetal, eles são mais baratos do que os produtos de origem animal. Né? Você, com o mesmo dinheiro que você compra 1 quilo de carne, você pode comprar um montão de salada. Então, de repente, é uma substituição interessante, não desmerecendo a proteína animal, porque a proteína animal, ela apresenta aminoácidos em quantidades adequadas para a nutrição, são de melhor qualidade nutricional as proteínas animais do que as proteínas de vegetais. Então, essa complementaridade é importante. Se você olhar o peixe, por exemplo, é uma proteína de excelente qualidade nutricional e, além de tudo, por exemplo, peixes de água salgada são ricos em ácidos graxos ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3, eles são bastante importantes também. E isso também veio de estudo epidemiológico, porque o esquimó ingere quantidades muito elevadas de gordura, porque é muito frio, a gordura ajuda a proteger do frio. E ele tem uma incidência baixíssima de doenças cardiovasculares, pela proteção dada pelos ácidos graxos ômega 3 no metabolismo de colesterol e de lipídios em geral. Ajuda a diminuir a agregação de plaquetas, né, que faria o trombo, que leva à aterosclerose, que é um dos principais problemas nessa área. Então, introduzir peixe na dieta. E existem peixes, por exemplo, o salmão é muito rico em ácidos graxos ômega 3. Existe diferença do peixe de água doce para o de água salgada? Normalmente, peixe de água salgada e de águas frias tem uma riqueza maior de ácidos graxos ômega 3. Agora, o salmão é muito rico em ácidos graxos ômega 3, mas quem pode comprar 1 quilo de salmão? Mas você pode comprar sardinha, que é um peixe que normalmente é descartado, quase sem valor comercial, e ele é muito rico em ácido graxo ômega 3. Então, algumas empresas, por exemplo, colocam ácido graxo ômega 3 no leite. Com isso, eles aumentam o preço do leite. E quanto de leite você vai ter que tomar para se beneficiar daquele ácido graxo ômega 3 que foi adicionado? Então, mesmo não sendo nutricionista, eu recomendaria coma sardinha, que é barato. E de preferência in natura, né? Porque a enlatada, pelo próprio processamento, vai perder um pouco desses ácidos graxos ômega 3. Professor, quais são os alimentos funcionais mais ricos e que estão mais próximos da gente, ou seja, mais acessíveis ao bolso do brasileiro? Por exemplo, existem uma série... Tomate, por exemplo. Tomate, cenoura, que são alimentos ricos em compostos chamados carotenoides. Entre os carotenoides, existem alguns, como o beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. E em uma série de regiões do Brasil, a falta de vitamina A é um problema endêmico. Então, você tem carências nutricionais de vitamina A e isso é bem caracterizado, principalmente no norte do Brasil. Então, fornecendo uma dieta adequada em carotenoides, em alimentos contendo carotenoides, por exemplo, a cenoura, a abóbora, esses vegetais coloridos, eles são ricos em carotenoides. Então, esses carotenoides têm ação antioxidante. Junto a eles, nós temos vitaminas, vitamina E, vitamina C no alimento, né, que também ajudam a proteger. No tomate, a gente tem um pigmento que chama licopeno. O licopeno é aquele pigmento vermelhinho que está no tomate, que está na goiaba. Esse pigmento também tem propriedades antioxidantes, ajuda a combater radicais livres. Eu fiz um estudo no meu pós-doutorado, onde eu administrei esses carotenoides em ratinhos, aos quais eu tinha induzido uma hepatocarcinogênese. E eu verifiquei que esses carotenoides efetivamente protegiam do dano ao DNA, diminuíam o dano ao DNA e protegiam, a incidência de tumores foi muito menores. Então, como é que eu vou consumir esse licopeno? Em cápsulas? Existe a possibilidade, existe beta-caroteno em cápsulas. Agora, existe o risco também, que muitos desses alimentos, desses componentes dos alimentos, que são antioxidantes e que ajudam a proteger, quando eles são tomados em doses terapêuticas sem a devida prescrição médica, eles acabam sendo pró-oxidantes, então ele acaba sendo pró-carcinogênico. Então,
tomado na alimentação adequada. Com relação ao tomate, o que é melhor, tomate cru ou molho de tomate? Essa também é uma questão, que o processamento também afeta, porque o processamento produz perdas aos alimentos se esse processamento não for bem conduzido. Agora, se a gente imaginar, por exemplo, o licopeno, beta-caroteno, são solúveis em gorduras. Então, quando eu faço molho de tomate, eu trituro o tomate e, como eles são solúveis em gordura, eles estão dentro de vacúolozinhos, dentro de compartimentos lá dentro da célula. Quando eu faço trituro para fazer o meu molho de tomate, eu rompo esses vacúolos. E, normalmente, no meu molho, eu coloco um pouquinho de azeite, um pouquinho de gordura. E eu aumento a biodisponibilidade desse licopeno. E tem se verificado que o licopeno tem mostrado proteção epidemiologicamente com relação a tumores de próstata e também a tumores de mama. Então, existem estudos apontando nessa direção. Agora, professora, o resultado dos alimentos funcionais na dieta do brasileiro é sinônimo de saúde, a gente já sabe disso. Agora, como abrir mão dessa cultura que o brasileiro tem de exagerar até em algumas refeições, numa alimentação carregada de gordura e outras coisas mais? Como assimilar os alimentos funcionais ou então trocar simplesmente? Como é que ele pode fazer? Veja, da mesma forma que a gente está colocando os alimentos como um fator de proteção, os alimentos podem ser um fator de risco de doenças. Uma dieta rica em gorduras saturadas, excesso de álcool e, além de tudo, que a gente nem falou aqui, o fato dos indivíduos não praticarem atividade física, a maioria das pessoas são sedentárias, né? Então, tudo isso tem levado a um aumento muito grande de uma série de doenças. Doenças cardiovasculares, câncer, que têm a sua origem nos alimentos. 40% dos cânceres, tipos de cânceres, eles têm com certeza alguma raiz na alimentação. Então, o que precisa é aprender a comer. Então, uma reeducação alimentar. Uma reeducação alimentar. Claro que um churrasquinho vai muito bem, desde que... a caipirinha vai muito bem, acompanhando o churrasquinho, que são os nossos hábitos alimentares, a nossa cervejinha. A cerveja também tem alguns compostos bioativos. Faz bem, se bem usada. Muito moderadamente, por causa do álcool, porque o álcool, se por um lado aumenta o HDL... É o caso do vinho na dieta francesa. Exatamente. Né? Se o álcool, por um lado, aumenta o HDL, o da cerveja também faria isso. Por outro lado, ele causa uma série de patologias a nível hepático. Então, né, você vai ter problemas de fígado e outros problemas mais sérios, né, pela sua ação no sistema nervoso, etc. Então, moderadamente, o que eu preciso fazer? Ir mudando velhos hábitos. Não vou deixar o feijão e o arroz, que são a base da nossa alimentação, que tanto o feijão como o arroz são preciosos na nutrição. Mas, em vez de excesso de carnes gordas, substituir por uma carne de frango, magrinha, que eu tiro a pele, por exemplo, e em vez de fritar, eu vou assar essa carne de frango. Até pelo próprio peixe que a gente falava há pouco. Ou pelo peixe. Se come muito pouco peixe no Brasil. Né? Então, teríamos uma alimentação mais adequada. Quer dizer, dá para... Fazendo essas substituições. Num sábado usar a feijoada, um churrasquinho, desde que durante a semana você tenha... E o melhor profissional para lhe orientar é o nutricionista. Então, consulte um nutricionista, procure um nutricionista e veja como é que ele pode lhe ajudar a montar o seu cardápio. Não espere ter que procurar um nutricionista só como um dietoterapeuta, que vai ter que prescrever a dieta porque você já tem o problema. Você pode ter um nutricionista lhe orientando como comer bem para não precisar dele como um dietoterapeuta. E para quem não pode nem recorrer a um nutricionista, a um médico, o que a senhora diria nesse momento? Fazer o que com a sua alimentação? Bom, como a gente já falou de várias substâncias, né? Por exemplo, se a gente pensar assim, veja, repolho é um alimento barato, couve é um alimento barato que você pode ter até plantado no seu quintal. O repolho e a couve também tem algumas substâncias, a gente não vai falar os nomes químicos aqui, mas que eles ajudam a prevenir alguns tipos de câncer. Além de tudo, eles são ricos em vitaminas, são ricos, por exemplo, o espinafre é rico em luteína, que é um daqueles pigmentos que entram na mesma classe do tomate, da cenoura, que também ajudam a proteger. E esses alimentos não são caros. Então, vamos procurar esses alimentos que não são caros e que também têm fatores de proteção.
associar essas verduras, esses legumes, algumas frutas, sempre a fruta da época, porque a fruta da época é mais barata. As frutas cítricas, que além da vitamina C, dos compostos oxidantes, tem outros compostos que ajudam a proteger. Veja, o alho, a cebola que você vai colocar lá para temperar o seu alimento, eles também têm compostos ativos. O alho é usado desde a antiguidade, ele tem atividades que ajudam a baixar o colesterol, eles têm atividade anti-inflamatória. Né? Ao alho são atribuídos até poderes meio mágicos, né? Como a questão dos demônios, etc., que você se protege com coroas de alho e coisas desse tipo. Mas não é essa a questão. Ele tem uma série de compostos que são protetores. Então, coloque um temperinho na sua salada. E isso vai ajudar, vai introduzindo, se você não tem esses hábitos alimentares, vai introduzindo os legumes da época, as frutas da época na sua dieta. Isso com certeza não vai precisar de prescrição médica se você não tem dinheiro para pagar um médico ou o seu posto de saúde é longe da sua casa. Mas a rede municipal está equipada de postos de saúde. Lá você tem médicos, você pode ter a ajuda de um nutricionista também, né? Para que ele possa lhe orientar no sentido de como melhorar a sua alimentação com os recursos que você tem. Existem trabalhos, aqui em Curitiba eu não sei exatamente, mas existem trabalhos feitos, por exemplo, nas centrais de abastecimento, onde sobra muito resíduo de alimento, que não tem mais valor comercial, mas ele continua tendo valor nutricional. E isso está disponível. Né? Algumas casas de proteção de idosos, etc., até utilizam isso, ou até movimentos sociais utilizam essas aparas de alimentos, esses alimentos sem valor comercial para a produção de alimentos para a população carente. Ok. Infelizmente acabou o nosso tempo, professora. Tinha mais assunto até pela frente, né? Fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, saiba mais, volta na semana que vem. Até lá.